E se eu te dissesse que o futuro já foi escrito e que esse futuro converge para um único lugar? Neste vídeo, vamos explorar as profecias de Zacarias. Veremos como elas se encaixam nos eventos atuais em Jerusalém. Investigaremos se estamos testemunhando o fim dos tempos. O livro de Zacarias, escrito por volta de 520 a.C., é crucial. Ele contém visões apocalípticas e messiânicas. Seu foco principal era encorajar a reconstrução do templo. Mas existe algo ainda mais profundo, algo que está acontecendo agora em Jerusalém. E a razão por que isso está acontecendo é algo que ninguém está realmente discutindo ainda. Jerusalém, uma cidade ancestral carregada de promessas e conflitos. Seria ela a chave para desvendar o maior enigma da fé? O profeta Zacarias viveu entre 520 e 518 a.C. Ele profetizou após o retorno dos judeus do exílio babilônico. Seu objetivo era inspirar a reconstrução do templo, mas suas palavras vão muito além disso. Elas nos alertam sobre eventos futuros, eventos que podem estar se cumprindo hoje. Zacarias 12:3 declara algo perturbador. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente. O que significa essa pedra pesada? Seria Jerusalém o epicentro de conflitos globais? E qual seria o preço para aqueles que tentassem controlá-la? A história de Jerusalém é marcada por disputas. Judeus, cristãos e muçulmanos a consideram sagrada. Cada um reivindica a cidade com base em textos religiosos. Em 70 d.C., os romanos destruíram Jerusalém, o segundo templo foi devastado e o povo judeu se dispersou. Muitos veem isso como um cumprimento parcial de profecias. Mas seria apenas o começo? Estaríamos agora no limiar de um evento ainda maior? E qual seria o papel do terceiro templo nessa profecia? Em 1948, o Estado de Israel foi criado. Muitos líderes religiosos veem isso como um super sinal. Eles acreditam que isso iniciou o relógio profético do fim dos tempos. Mais de 3 milhões de judeus retornaram a Israel. Eles vieram de todos os cantos do mundo. Esse retorno é visto como o cumprimento de profecias antigas. Em 2018, a população judaica em Israel ultrapassou 6 milhões. Tornou-se o maior centro populacional judaico do mundo. Este fato ressoa com interpretações de restauração nacional. Mas esse relógio profético estaria acelerado. E quais seriam os próximos eventos a se desenrolar? Será que estamos preparados para o que está por vir? Em 2018, os Estados Unidos transferiram sua embaixada para Jerusalém. Eles a reconheceram como a capital de Israel. O rabino Tuly Weiss viu isso como um cumprimento profético. Ele comparou o presidente Donald Trump ao rei Ciro. Ciro permitiu o retorno dos judeus do exílio. Seria Trump um instrumento de Deus para cumprir as profecias? Mas essa decisão também gerou controvérsia. Aumentou as tensões na região. Estaríamos, sem saber, acelerando o fim dos tempos? Os conflitos recentes intensificaram essas interpretações. A guerra Israel-Hamas, iniciada em outubro de 2023, é um exemplo. Muitos veem esses eventos como um alinhamento com as profecias. O pastor Greg Laurie observou algo importante. Interessante como isso sempre volta para Jerusalém. A Bíblia previu, há milhares de anos, que os eventos do fim dos tempos girariam em torno de Jerusalém. Mas e se esses conflitos forem apenas o prelúdio? O que acontecerá quando todas as nações se reunirem contra Jerusalém? E qual será o ponto de ruptura que desencadeará o Apocalipse? Alguns acreditam que a reconstrução do terceiro templo é crucial. Para muitos, é um sinal fundamental do fim dos tempos. O pastor Irving Baxter disse algo impactante. Quando essa pedra fundamental for lançada no monte do templo, todas as redes na terra estarão transmitindo esse incrível evento. Mas e se a construção do terceiro templo for um gatilho, um sinal para eventos ainda mais catastróficos? Simon Downing afirma algo perturbador. A construção do terceiro templo está, portanto, no coração do dispensacionalismo. Embora reconheça que a besta a profanará antes da vinda de Cristo e do milênio, artefatos e vasos para sacrifícios estão sendo preparados. Seria esse um sinal da iminência desse evento? Estaríamos caminhando para um confronto profético inevitável? Mas a interpretação das profecias é complexa. Existem diversas escolas de pensamento, cada uma com sua própria compreensão do reino de Cristo. Historiadores alertam para a cautela. Os eventos são influenciados por fatores históricos e políticos, não apenas
apenas por questões religiosas. Mas e se as profecias e os eventos convergirem? E se a coincidência for apenas o véu da verdade? O que você faria se soubesse que o fim está próximo? A frase "naquele dia" aparece 23 vezes no livro de Zacarias. 20 dessas ocorrências estão nos capítulos 12 a 14. Isso sublinha a natureza escatológica dessas passagens. Diego Nascimento nos lembra. Zacarias 14 avança desde o saque inicial de Jerusalém perto do final da futura tribulação, passando pelo julgamento catastrófico sobre os exércitos gentios na segunda volta de Jesus e o estabelecimento de seu reino milenar, até uma descrição da adoração em Jerusalém durante o milênio. Seria Jerusalém o palco da redenção final? Mas e se falharmos em reconhecer os sinais? E se a nossa interpretação estiver equivocada? O que acontecerá com aqueles que não estiverem preparados? Para milhões de fiéis não são meras coincidências. Eles veem a mão de Deus movendo a história, preparando o cenário para a segunda vinda de Jesus Cristo. Mas essa crença pode influenciar o discurso político, especialmente entre grupos evangélicos, que veem o apoio a Israel como um imperativo bíblico. A complexidade do conflito exige compreensão, que vá além das lentes proféticas. Mas estaríamos cegos para a verdade maior. A narrativa de Zacarias continua a ser uma fonte de esperança e, ao mesmo tempo, de intensa reflexão e debate sobre o destino de Jerusalém e o futuro do mundo. Mas se a profecia se cumprir, se Jerusalém realmente for a pedra pesada, o que acontecerá com a humanidade? O livro de Zacarias nos convida a refletir. Estaríamos testemunhando o cumprimento de suas profecias? E qual será o nosso papel nesse cenário? A decisão é sua. Analise as evidências. E o que você acredita? Jerusalém aguarda.